Eu posso ter um procedimento que inicialmente ele começou no juizado especial criminal, tá? E aí nós vamos ver o artigo 66 e 77 da Lei 9.099. Então esse procedimento ele começou no juizado, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência quando estava na delegacia, foi enviado pelo delegado para o juiz no juizado especial criminal, chegou no juizado, foi distribuído corretamente para o juizado porque estava dentro da competência do artigo 61. Mas, por algumas razões que nós vamos ver no 66 e 77, esse procedimento não pôde continuar no juizado. Ele teve que ser remetido para a vara criminal comum, que é o que a gente chama de declínio da competência. Então, eu, juíza, verificando uma dessas situações, na verdade, o Ministério Público vai se manifestar e eu vou fazer uma decisão declinando à vara criminal comum. Quando que isso acontece? Como eu falei nessas duas situações, nós vamos ver cada uma delas. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Olha o parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juizado comum, ao juízo comum, para adoção do procedimento previsto em lei. Lembra, né? Nós temos as formas de citação. Nós temos as citações pessoais e as citações reais, as citações fictas presumidas. Naquelas pessoais é quando o oficial de justiça ele chega realmente ao acusado, ele chega realmente ali a pessoa que está sendo acusada. Então, chega pessoalmente, chega realmente. O que isso diz, né? O que isso significa? Que foi ao encontro, foi pessoal. Então, a gente tem lá a citação por mandado, então o réu mora aqui onde eu exerço minha jurisdição. O oficial vai até a casa dele. Eu tenho a citação do preso, o oficial vai até o presídio. Então, eu tenho as citações pessoais, que chega realmente até aquela pessoa que está sendo imputada. Já nas citações reais, já nas citações fictas presumidas, nós temos a citação por hora certa e a citação por edital. A citação por edital é aquela hipótese do esgotamento das possibilidades. Então, eu esgotei qualquer possibilidade de localização daquela pessoa, né? Não está presa, não encontrei nenhum endereço e eu vou citar por edital. E a citação por hora certa é aquela em que ela se oculta e então é realizada a citação por hora certa. No juizado, existe um entendimento, como a gente leu aí, olha, no artigo 66, que de regra tem que ser citado pessoalmente. Diz lá o 66, a citação será pessoal. Então, ela não pode ali ser realizada de forma ficta presumida. Então, o que nós temos? A gente tem que analisar por edital e por hora certa. Por edital, não pode acontecer no juizado especial criminal. Não tem como acontecer. Então, quando estamos aqui diante de um termo circunstanciado de ocorrência, aí o Ministério Público indica os endereços para a citação. Ele ofereceu a denúncia e indicou endereços para citação. Tenta localizar aquele investigado, aquele acusado, não localiza em nenhum endereço. Ele não está preso, verifica no sistema, o sistema prisional traz a informação que ele não está preso. Então eu não sei onde ele está num local não sabido, ele está num local que não sabemos o que é, onde é incerto. Então eu esgotei as possibilidades. Só existe agora a possibilidade de fazer a citação por edital, na forma do Código de Processo Penal. A citação por edital, como eu disse, ela não é permitida no juizado especial criminal. Então, se for necessária que ela seja feita, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer uma decisão remetendo o caso lá para o juízo comum, lá para a vara criminal comum, para que a citação por edital seja feita lá e o procedimento vai continuar lá. Vai sair do juizado. Então, declínio de competência. Sai do juizado e vai para o juízo comum e lá continua, porque teve que fazer uma citação por edital. Já na citação por hora certa, a gente até tem uma divergência. Tá? Se você abrir o seu livro, eles vão trazer duas correntes. Eles vão falar, olha, por um lado, não é possível a citação por hora certa, exatamente porque se exige no artigo 66 que ela seja de modo pessoal, e a citação por hora certa não é uma modalidade de citação pessoal, é ficta, presumida, mas outra parte da doutrina, inclusive um enunciado que nós temos do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, que a gente chama de FONAGE, permite a realização da citação por hora certa no juizado.
Então aí vai depender do entendimento do juiz que está ali naquele juizado especial criminal. Para fins de prova, daria para a gente explicar isso numa prova objetiva. Para fins de prova objetiva, isso não tem como ser cobrado, tá? Isso não tem como ser cobrado porque existe essa divergência. Então, nas provas objetivas de concurso, o que eles trazem? A citação por edital. Eles falam ali da citação por edital, se ela é ou não permitida no juizado especial criminal, se ela for feita, qual a providência a ser tomada, se ela for necessária, qual a providência a ser tomada, que é esse declínio de competência lá para o juízo comum. A segunda hipótese de declínio da competência está aí no artigo 77, olha lá. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato, denúncia oral, Olha o parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Então, eu posso ter um caso no juizado especial criminal que ele seja complexo, precisa ali de uma perícia complexa, precisa de produção de provas complexas. Então, as circunstâncias do caso demonstram que não dá para ele ficar no juizado especial criminal. Porque o juizado especial criminal, a gente vai ver, olha, uma série de princípios aplicáveis a ele. Olha lá, o princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O juizado, ele é simples, ele é informal. Não tem como eu tramitar um procedimento tão rápido, que é o do juizado, uma causa complexa. Só que essa complexidade, o que vocês costumam perguntar para mim? O que significa essa complexidade, professora? Veja lá, as circunstâncias do caso que vão dizer. E o juiz, quando for fundamentar esse declínio de competência, ele tem que explicar muito bem o que significa essa complexidade. Tem até jurisprudência do STJ que diz, olha, o simples fato de ter que fazer perícia não significa ser complexo, porque eu tenho variadas perícias. Pode ser uma perícia simples, apenas ali para elucidar um ponto, elucidar uma questão ali muito simples. Agora, e se for uma perícia complexa? E se for uma produção de coisas ali, de fatos, de diligências mais complexa? Aí o juiz pode fundamentar e declinar da competência. Então você tem que gravar o quê? Olha, na citação por edital e na complexidade das circunstâncias ali do fato, não tem como continuar no juizado. Então, haverá o declínio de competência e aí vai para onde? Para o juízo comum. Qual o procedimento que vai ser adotado lá no juízo comum? Aí a gente remete ao artigo 538 do Código de Processo Penal. Lá diz, olha, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Então, estava no juizado especial criminal, teve que remeter para o juízo comum em razão da citação por edital ou da complexidade ou circunstâncias do fato, nos termos do 66, parágrafo único, e do 77, parágrafo 2º, quando chegar no juízo comum, a gente adota o procedimento mais parecido com ele. Qual é esse procedimento? O sumário, do 531 até o 538 do CPP.